Mais um vídeo da série de conteúdos para casais e casados. Meu nome é Rafael Lourenço, eu sou psicólogo e nessa série de vídeos eu estou mostrando para vocês, casados, que o grande vilão do casamento nem sempre é o divórcio. Ninguém se casa para se separar, mas ao mesmo tempo, conforme vai passando o tempo, e juntos vêm as tentativas de melhorar o casamento, vêm as discussões improdutivas e as expectativas muitas vezes ingênuas de mudança. Nessa série de vídeo eu vou te mostrar como colocar, e vou te colocar de frente com os verdadeiros inimigos ocultos do casamento. O tema do vídeo de hoje é normal diminuir o sexo no casamento? Muita gente me pergunta, muita gente se pergunta: será que é normal a nossa vida sexual tá assim morna? Tá assim desaquecida, fria? Não é normal, gente. Mas para entender um pouco melhor isso, eu preciso que primeiro a gente diferencie dois conceitos importantes: o conceito de normal e o conceito de comum, tá? É comum que após o casamento, a vida sexual do casal fique um pouco mais fria. É muito comum que a frequência com que o casal transa diminua, mas isso não é normal. Por quê? Porque o normal, se a gente for pensar o conceito de normalidade, o normal é que as pessoas comecem por ter mais oportunidades de estarem juntos, que elas consigam ter uma vida sexual mais ativa. Isso sim é o normal, porque e também pelo conceito de qualidade de vida. A gente pode começar a entender que sexo, que vida sexual do casal traz qualidade de vida, traz intimidade, traz parceria, traz um tentando agradar o outro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso quando estiver pensando sobre as fases do sexo, porque o sexo está dividido em fases. Então, voltando ao raciocínio, não é normal. O normal é que o casal, por ter mais oportunidades para ter uma vida sexual mais ativa, que ele tenha uma vida sexual mais ativa. Mas, porém, o comum é que, após o casamento, a vida sexual do casal entre em declínio, que tenham menos oportunidades ainda de ter uma vida sexual mais ativa. Então, olha que bacana. A gente está falando de um mito sexual muito frequente entre as pessoas e entre os casais. As pessoas já se conformaram com a ideia de que, tipo, nossa, a gente casou, antes de casado a gente tinha uma vida sexual muito mais ativa. E depois que casa, é normal. É normal que a gente transe menos. Não, não é normal. Isso é comum. Porque isso, na verdade, é algo que acontece, mas que não deveria acontecer, né? Como eu comentei, existem N oportunidades. Agora você está o tempo inteiro, ou tem muito mais momentos com o seu esposo ou com a sua esposa, e ao contrário do que poderia acontecer, a gente acaba tendo uma vida sexual menos ativa. Parece que as oportunidades ficaram mais escassas, mesmo a gente estando no mesmo espaço mais vezes juntos. Olha que coisa é, incoerente, né? Como eu estou mais próximo à pessoa fisicamente, eu poderia, ou quiçá deveria ter uma vida sexual bem mais ativa, e o que acontece é justamente o contrário. Eu tenho menos oportunidades, parece, de ter uma vida sexual mais ativa. Então, gente, não é normal, beleza? Aí você pode me questionar assim: pô, será que, mas a nossa vida sexual, né, depois do casamento, ela foi ficando morna e parece que eu, será que eu tenho que aceitar isso dessa forma? Eu, eu posso realmente acreditar que isso é assim? Não, não pode. Tá? Não é comum, quer dizer, é comum, mas não é normal. E a gente entra num estado meio que de conformismo. A gente se conforma que, por todo mundo comentar essa lógica, esse mito sexual, dizendo que após o casamento a vida sexual diminui mesmo, a gente acaba acreditando e aceitando isso, mas não é algo saudável. Não é algo que você possa. Não estou falando para você se revoltar com a situação num ponto de tipo colocar a culpa no outro. Ah, mas é a minha esposa que geralmente não quer tantas vezes quanto eu gostaria.
ou é o meu esposo, ou você coloca às vezes a culpa na vida, né? Porque a vida está corrida e está todo mundo estressado, desgastado, e quando o casal está junto, geralmente os dois estão exaustos, mas não é essa a questão. A questão é, você pode sim se responsabilizar por ter uma vida sexual menos ativa do que ela poderia ser. Não aceite isso como algo assim, tipo, é assim, ponto final. Não, não é. Aí você também pode se perguntar, mas Rafael, como você já atendeu muitos casais e muitos casados, será que a diminuição do sexo, será que isso é um indício de que o casamento está indo por um lado ruim, está chegando ao fim? Ou que o nosso amor diminuiu, nosso amor acabou? Não, não acabou. Não significa que você esteja, que o seu casamento esteja no fim. Muitas pessoas acreditam que, como a vida sexual do casal diminui, a frequência com que eles transam, com que eles fazem sexo diminui, parece que o amor está acabando. Mas não é bem assim. Na verdade, falta recursos e estratégias para o casal conseguir ter uma vida sexual bem mais ativa. Então, não é um sinal de que o casamento está no fim, mas é um sinal de que as estratégias que o casal está tendo, que como o casal lida com a vida sexual dele, não está certo. Tá? Não é uma coisa, não está num caminho bacana, não está num caminho saudável. Se você for pensar, até pessoas mais velhas, idosos, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que senhores e senhoras não transam, não tem desejo sexual, não tem excitação, mas tem, né? O pessoal da terceira idade, eles têm vontade de transar, eles têm desejo sexual, eles gostariam de ter uma vida mais ativa. E os que eventualmente conseguem ter isso, com certeza desfrutam de uma qualidade de vida muito maior. Então, olha que doideira. Senhores e senhoras que podem e conseguem ter uma vida sexual, porque eles sim também têm desejo sexual, né? Eles conseguem ter uma vida sexual mais ativa, eles desfrutam de uma qualidade de vida muito maior. E agora a gente está falando de casais, uma faixa de, vamos supor, de 25 a 45 anos, que tem uma vida sexual em declínio. E aí você pode se questionar, pô, Rafael, mas então qual que é o normal, né? Qual que é o saudável? Quantas vezes por semana ou quantas vezes por mês um casal saudável, um casal que está bem, deveria transar? Esse parâmetro, gente, ele é muito importante, porque é um parâmetro da dinâmica de funcionamento do casal. Exatamente. Não existe um número que se eu disser para você, ó, esse número aqui é o normal, é o ideal, né? O normal, o saudável é você transar 2 vezes por semana, ou é vocês transarem 3 vezes por semana. Não, o normal vai ser o parâmetro da própria dinâmica de funcionamento do casal. Então o casal precisa se entender e conseguir descobrir naquela semana, qual é o padrão de normal deles, de normalidade, de ter uma vida sexual saudável, para que não fique essas dúvidas que são como fantasmas, né? Eles são vilões tão duros quanto o divórcio. Como eu sempre comento, o divórcio é praticamente a cereja do bolo. É quando a coisa já degringolou, já vem de um processo de desgaste, de um processo onde as pessoas, o marido e a esposa, não conseguem melhorar as coisas, como, por exemplo, o tema do vídeo de hoje, que é a vida sexual, né? Então, quando ele não consegue, né, aí sim esse desgaste por N motivos, dificuldade de comunicação, dificuldade de um entender o outro, dificuldade sexual, dificuldade de desejo, né? Aí o casal entra em colapso, em crise, e aí pode chegar a um divórcio. Mas muito pior do que o divórcio em si é a situação de você estar vivenciando os prejuízos de uma relação onde você não consegue cultivar o melhor do outro, você não consegue ter uma vida sexual mais ativa e você se conforma com isso. Então, qual o parâmetro do que é normal
na vida sexual de um casal. É o que o desejo e a vontade do marido e da esposa ditar. Então, se e por isso que é importante conversar sobre isso. Qual que é a expectativa do meu esposo em relação à nossa vida sexual? Ele gostaria de ter uma vida sexual mais ativa e que a gente transasse, por exemplo, umas 2 vezes na semana, ou pelo menos uma. Eu gostaria, para mim, uma vez a cada 15 dias tá bom. Beleza, a gente já tem aí uma divergência, mas é a dinâmica do casal, tá? Vocês têm uma divergência de quanto seria o ideal, e aí os dois vão ter que chegar num consenso e vai ter semana. Ah, Rafael, então é tipo, nós vamos estabelecer uma negociação, uma regra, que quando um vencer essa batalha, né, entre os dois ali no casal, vai predominar a vontade daquele. Então, se é do esposo, que é 2 ou 3 vezes na semana, eu vou ter que ser submissa o suficiente e transar 2, 3 vezes na semana porque foi o combinado. Não, não é isso, gente. Vai ter semana, como no casal a gente não está falando de uma disputa de poder, né, a gente está falando de uma parceria, a gente está falando de um casal inteligente, né? Como a gente está partindo desse pressuposto de que é um cultivando o melhor do outro, vai ter semana que o casal vai transar uma vez. Vai ter semana que o casal vai transar 2 vezes. Vai ter semana que o casal vai transar 3 vezes. E é nessa linha que a gente consegue entender que existe uma dinâmica do próprio casal que você precisa descobrir essa dinâmica. Você precisa entender essa dinâmica. Você precisa entender qual a expectativa de um e de outro em relação à vida sexual, quanto a gente gostaria de transar, né? E não definir uma regra, uma norma, mas sim definir expectativas e estratégias para suprir minimamente as expectativas de um e de outro. Olha que bacana. Então, fechando essa dúvida que geralmente as pessoas, nós seres humanos temos, né? Não existe um número ideal de vezes para se transar ao longo da semana, tá? Isso vai depender das expectativas e da dinâmica do casal. E aí não é uma regra a ser estabelecida, mas é algo a ser buscado, né? Que no mínimo uma vez a cada 15 dias e no máximo 2 ou 3 vezes por semana, tá? E aí dependendo da dinâmica de funcionamento do casal naquela semana, vai se conseguir, vão se ter ali ao longo dos dias mais vezes onde o casal vai transar ou menos vezes. Ai, porque senão, gente, fica um negócio assim, ó, de poder a regra, tipo, 2 vezes na semana a gente tem que transar. E aí, quando não transou, porque acontece, tem semanas que são atípicas. Tem semanas, por exemplo, vamos supor, você é empresário ou você é empresária, e aí é semana de fechamento de mês, né? Onde você tem que fazer os acertos com os funcionários, o pagamento, fechar metas, etc. Pô, naquela semana, a sua vida vai estar um tumulto. Você vai estar num nível de estresse e talvez naquela semana ela seja uma semana um pouco mais atípica e o casal não consiga ter relações sexuais o tanto quanto gostaria, tá? Mas isso é para ser conversado, isso é para ser percebido, isso é para ser sentido. O casal precisa entender a dinâmica da sua própria vida sexual, beleza? E aí sim estabelecer parâmetros do quanto é desejado, no mínimo e no máximo, para vocês terem sexo ao longo da semana. Gente, existem tantos mitos sexuais que pairam sobre a vida dos casados e dos seres humanos em geral que vocês não têm noção. Eu vou fazer um vídeo qualquer hora só para discutir com vocês, só para apresentar esses mitos sexuais, porque eles são, inclusive, grandes vilões que vão comprometendo a vida sexual dos casais, tá? São ideias que nós temos a respeito do que é o sexo, do que se deveria esperar da própria atuação, da atuação do outro, do prazer que se conquista na relação, e tudo isso faz com que muitas vezes a nossa vida sexual ela fique morna e prejudique o nosso casamento. Beleza? Gente,
Eu não sei vocês, eu imagino que sim, mas quando, na época que a gente namorava, né, a nossa vida sexual era muito mais ativa. E aí a gente sempre se pergunta: nossa, será que tem como resgatar um pouco daquela época? Hoje, nós casados, né? Será que eu consigo resgatar um pouco aqui a nossa vida sexual de quando a gente namorava? Porque a gente transava muito mais, a gente era muito mais ativo, a gente era muito mais feliz, Rafael. Ó, vamos tentar analisar primeiro qual que era o contexto na época de namoro, tá? Quando a gente namora, cada um mora na sua casa. E aí, tem dentro de cada um de nós, tem um sentimento de que o outro, como é só namoro, de que o outro pode ou não ficar na nossa. Que a gente tem uma relação estável, beleza, é um namoro, mas a gente não tem certeza, não tem tanta segurança de que o outro vai estar disponível, que ele vai estar afim dessa relação durante muito tempo. E isso é diferente do cenário de quando a gente casa. Porque quando a gente casa, o compromisso firmado entre os dois é muito maior. Então é meio que assim, ó, depois, antes de casado, não tem nada garantido, cada um tá na sua casa, eu não tenho o outro como meu marido ou minha esposa, é só namorado, né? Eu não tenho tanto, não estou participando tão ativamente da vida dele, não estou acompanhando, isso gera um pouco de insegurança. Olha que legal, a insegurança da época do namoro fazia com que a gente lutasse, se esforçasse e investisse mais energia na nossa vida sexual. Sim, depois de casado, como a gente está mais tempo com o outro, como a gente já tem um compromisso firmado, parece que os nossos esforços para manter e para garantir aquela relação, né, a estabilidade daquela relação, fica muito menor. Então as pessoas tendem a geralmente não investir tanta energia, né, por uma questão de um sentimento de segurança. E é aí que muitas pessoas falam assim, começa até um jogo, né? Um jogo de gerar insegurança no outro, o que é bem prejudicial. A ideia não é gerar insegurança, sabe? Porque na época do namoro existia essa insegurança. E agora no casamento, a ideia é que você tenha uma relação mais segura, mais confortável, que você esteja mais tranquilo em relação ao seu casamento, em relação à sua própria relação amorosa. Tá? Então a ideia não é fazer joguinho para que o outro fique inseguro, mas a ideia é que você tenha em mente que se eu me conformar, se eu ficar conformado com pouco sexo, com uma vida sexual menos ativa, se eu botar na minha cabeça que tipo, nós somos casados, está garantido, ela tem que me respeitar, ela não pode ter outro e eu também não posso ter outra e eu preciso respeitar ela. Então tá tudo certo. Não. Existe um jogo de conquista que precisa ser mantido, mesmo após o casamento. Então, a gente tem ali, ó, eu falei das fases do sexo. A primeira fase do sexo é a fase do desejo, tá? A segunda fase do sexo é a da excitação. A terceira fase do sexo é a penetração. E a quarta fase do sexo é a resolução. É depois que teve o orgasmo, tem aquele momento de relax, tá? Considerando que a gente tem essas fases, para pensar na época do namoro. O desejo, a fase um do sexo, na época do namoro, o desejo entre o casal era muito maior. E um ingrediente que é fundamental para que o desejo seja maior é justamente essa ideia de que eu não tenho o outro e que eu quero ter o outro com mais frequência. Então, olha que bacana. Quando você é casado, quando a gente está casado, e a gente se conforma com a ideia de menos sexo, a gente não busca trabalhar o nosso desejo pelo outro. A gente não busca olhar para o outro e ter um olhar mais de desejo, de fantasia. Olha que maluco. Deveria ser o contrário. E eu vou até citar aqui uma coisa, gente. Os meus alunos, geralmente, eles conhecem essa teoria. Eu trago muita coisa do marketing para
para psicologia, né? Para trabalhar coisas no dia a dia, no cotidiano do psicológico dos meus pacientes, dos meus alunos. Existe uma teoria, né, baseada num livro chamado Love Marks. É um livro que ele faz uma análise publicitária de marketing de grandes marcas. Né? Por que algumas marcas, como a Apple, por exemplo, ela desperta no seu cliente um desejo, uma paixão e um amor tão grande, a ponto da pessoa pagar uma fortuna, né, para algumas pessoas, uma fortuna, por um celular da Apple, por um iPhone, ou por um computador ou algum eletrônico da Apple. Né? Esse é um tema que traz o livro. E aí o autor do livro, ele é um grande publicitário e ele vem analisando o que grandes marcas fazem para deixar os seus clientes apaixonados, né? Para manter o fogo da paixão, o desejo ardente pelos produtos da marca e pela marca. E um ingrediente que é fundamental nesse processo de despertar o desejo é o mistério. Olha que coisa maluca, porque às vezes a gente fica se questionando, né? Putz, será que o amor está acabando? Será que o meu casamento está acabando? Será que ele não me ama mais? Será que ela não me ama mais? E aí você começa, nossa, eu tenho que começar uma academia. Eu acho que eu estou um pouco fora, porque casar engorda, né, gente? Casar, vamos combinar, casamento engorda, não tem, indiscutível, né? A grande maioria dos casos, isso é uma evidência. As pessoas, depois que casam, elas começam a engordar um pouco, isso é normal. Tá? Isso é comum e normal, isso eventualmente realmente acontece. Tá? Agora, a pessoa começa, putz, eu tô meio fora de forma, e o problema acho que é com o meu corpo. A nossa vida sexual não está tão boa porque eu engordei. Isso cabe tanto para a esposa quanto para o esposo. Fica uma neura, uma noia, uma paranoia de que se eu tiver um corpo mais bonito, a minha vida sexual vai melhorar. Isso é mentira. Isso não acontece, gente. Não é. O que acaba acontecendo muitas vezes é que uma das pessoas no casal começa a cultivar, a cultuar, né, a trabalhar o seu próprio corpo, o seu peso, né, malhando. E isso abre precedentes até para ela começar a querer se sentir mais desejada, mais valorizada e mais cobiçada por outros homens ou por outras mulheres. Então você vê como não tem nada a ver. E o ingrediente que eu estou trazendo, que é a questão do mistério, né, que grandes marcas usam isso no seu marketing, é um componente muito mais ardente, que deixa a sua relação, o seu casamento mais quente, do que ter um corpo bonito. E como funciona essa questão do mistério? Por exemplo, o casal, geralmente, um fica pelado na frente do outro. E a gente até considera isso intimidade. Fala, nossa, nós temos intimidade. Eu fico pelado na frente dela, ela fica pelada na minha frente. Gente, isso é uma banalização do mistério. A relação, o casamento precisa ter uma pitada de mistério. Então você não pode ficar peladão toda hora na frente do seu marido. Você não pode ficar peladão toda hora na frente da sua esposa. Precisa ter um mistério, precisa ter uma certa privacidade nesse sentido, para que o desejo se mantenha, a chama do desejo se mantenha acesa. Lembra que eu falei? Não é você fazer joguinho e deixar o outro ou a outra, né, o seu parceiro ou a sua esposa, inseguro. Não é a ideia. Isso não é terapêutico, isso não é inteligente. O que é terapêutico, o que é inteligente, é, por exemplo, você trabalhar um pouco esse componente do mistério. Gente, eu vou ser bem aberto com vocês, porque a gente está falando de um tema que é muito difícil, que é um tabu, né, inclusive. Mas tem muito casal que peidam na frente do outro, né? Gente, é intimidade? É. Pode acontecer momentos onde isso rola, tudo bem, ok. Mas não faça isso uma frequência. Ah, Rafael, você está falando que você não faz. Eu faço isso, eventualmente. Todos nós fazemos. Tem casal que
que jamais faz, tá? Mas eventualmente, você, por exemplo, num nível de intimidade, peidar perto da sua esposa, ou peidar perto do seu esposo, isso pode acontecer. Mas, se isso tiver frequência, isso diminui o componente de mistério, de sedução, tá? Que é tão importante no casamento. Gente, melhorar a vida sexual não é o que muitas vezes nós fazemos ou imaginamos que funciona. Tipo, por exemplo, a esposa vai na sex shop, compra vários apetrechos, várias coisas para tentar dar uma aquecida na vida sexual do casal. E aí, isso funciona tal, mais ou menos uma vez, ou às vezes funciona um tempo, e depois diminui de novo a vida sexual. E aí, deixa marcado uma ideia do tipo, nossa, eu tentei algo e não consegui melhorar a nossa vida sexual. Ou seja, acaba sendo, essa tentativa de melhorar acaba sendo até pior do que se você não fizesse nada. Olha que maluco. Então, o primeiro passo, não se conforme de pouco sexo no seu casamento, tá? Segunda coisa, qual o número ideal de vezes para a gente transar na semana ou no mês? É o número que o casal determina, que a dinâmica do casal acaba meio que pré-definindo ali entre eles, entre marido e mulher. Beleza. Terceira coisa, você precisa ter o componente de mistério para despertar o desejo e aumentar a frequência com que vocês transam, tá? Olha que bacana. Comparando ainda, né, na época do namoro, a gente tem, por exemplo, quando a gente está namorando, o nosso empenho em excitar, em conquistar é muito maior, né? Depois que é casado, parece que entra em xeque, assim, um mito sexual que, tipo, o casal para transar é tipo, tira a roupa, vão aí e penetração, transar, sexo, é isso. E não é isso. Tanto não é que na época do namoro, quantas vezes vocês se beijavam? Beijo de língua. Muitas vezes. Parece que sempre que se viam, já cumprimentavam o outro, tascando-lhe um beijo. Então existia uma preocupação muito maior se eu tô com um hálito gostoso, vou me preparar para encontrá-la, eu vou me preparar para encontrá-lo. E depois do casamento, é tiro, porrada e bomba. Você não quer nem saber se tá com bafo, se não tá com hálito gostoso, se não, como já é minha esposa, é meu marido, eu não preciso cumprimentar ele com beijo. Precisa! Precisa, porque isso é saudável. Ainda mais quando a linguagem de amor do outro, a nativa, for toque físico. Precisa beijar. Precisa dar beijo de língua. Todo dia, Rafael, sim, todo dia. Todo dia é legal, é importante que você beije o outro. Por quê? Se você não, você já está cortando um componente que vai refletir na sua vida sexual. Então é importante carinho, é importante agradar. Na época quando a gente namorava, putz, os homens, né, escreviam um cartão, fazia declaração de amor, comprava chocolate, tomava mais banho, se cuidava mais. E depois do casamento, degringolou isso. Tá, deixa tudo do jeito que tá, beleza. Né? Ela que me aceite como eu sou. Não, gente, não é uma questão de... É importante um aceitar o outro e cultivar o melhor do outro. A gente vem conversando sobre isso. Mas a ideia é que você consiga conquistar o outro. É um jogo de conquista. E eu vou fechar o nosso raciocínio, né, com resumindo assim o que a gente faz. O que eu posso fazer então para melhorar a minha vida sexual, já que não é normal, apesar de ser muito comum, que após o casamento o casal transe menos, que a vida sexual fique morna. Isso não é um sinal de que o seu casamento está em crise ainda, tá? Isso não representa, mas é importante você não aceitar esse cenário, porque senão você pode sim chegar num cenário de divórcio ou de crise, né, ou de dificuldade de relacionamento, tá? Então eu quero colocar uma coisa aqui para sintetizar um passo importante para você melhorar
a sua vida sexual no casamento, que é você conseguir colocar na sua cabeça que é um jogo de conquista diário. Conquiste a sua esposa todos os dias, como se você fosse namorado dela. Conquiste o seu esposo todos os dias, como se como na época de quando vocês namoravam. Esse é um hack, esse é um tipo de pensamento que se você tiver ele em mente frequentemente, todos os dias, você não aceita uma vida sexual morna. E isso é tão importante porque o casal vai se ver numa sintonia muito maior. O sexo traz sintonia para o casal. O sexo ele é muito importante como um componente que traz sinergia, que traz alinhamento, que traz um tentar agradar o outro, porque a gente sabe que durante o sexo, no ato sexual, ali tanto do desejo, da excitação, da penetração, da resolução, em todos eles, os parceiros, eles tentam agradar um ao outro. Existe uma preocupação se eu estou conseguindo proporcionar prazer para minha esposa. E a minha esposa também tem essa preocupação, que não pode ser uma preocupação elevada, porque senão a gente coloca aí até a nossa saúde sexual em jogo, tá? Mas é importante que a gente consiga manter esse desejo de conquista, de diariamente trabalhar o desejo sexual com o mistério, trabalhar a excitação e a sensualidade entre o casal. Isso é muito importante, porque vida sexual interfere, sim, na qualidade do casamento. Não se conforme com uma vida sexual morna. Não se conforme. Porém, não é comprando apetrecho, a roupa da tiazinha, fazendo uma fantasia sexual biruta, né? Que às vezes a gente começa a tentar quebrar a rotina e fazer coisas do arco da velha para reaquecer a nossa vida sexual. Não é isso. E esses componentes para quebrar a rotina ou acessórios tal, eles podem até ajudar, mas não é esse o alicerce de uma vida sexual boa. O alicerce da vida sexual boa durante o casamento, no casamento, é o jogo de conquista diário, é o jogo de desejo diário, é o mistério diário, um pouquinho de mistério, um pouquinho de intimidade, um pouquinho de fantasia, né? Despertar o desejo no outro, despertar a fantasia no outro. E principalmente, você não aceitar que casamento, como muitos acreditam, é sinônimo de menos sexo, de uma vida sexual morna. É mentira.